Graça e paz, meus irmãos. Hoje, sexta-feira, dia 27 de março de 2020, estamos no meio de uma quarentena de isolamento por causa da pandemia do coronavírus e procurando encontrar, como sempre deve ser, conforto na palavra de Deus para esses tempos difíceis e tão atípicos na vida de cada um de nós. Pensando um pouco sobre a realidade de como deve estar a sua vida, eu imagino que você está trancado dentro de casa, que aos poucos os produtos na sua despensa estão ficando mais raros, que você não pode sair, que isso traz uma série de inquietações e que isso pode ser facilmente um ambiente no qual a alegria se disperse. Nós estamos acostumados a uma sensação de tranquilidade, de segurança muito maior. Vivemos uma época de certos confortos que agora nos são tirados e, com isso, podemos perder a alegria muito rapidamente. E se há um lugar da Escritura onde podemos ver que a alegria não deve depender de suprimentos, a alegria não deve depender da liberdade de ir e vir, que a alegria não deve depender de circunstâncias, mas que ela deve ser encontrada em Deus, esse lugar é no depoimento que o apóstolo Paulo nos dá na carta que ele escreve à igreja em Filipos, a carta aos Filipenses, no seu capítulo de número 4. O apóstolo Paulo estava preso. Ele já tinha passado 2 anos na prisão em Cesareia e depois veio a passar mais 2 anos na prisão em Roma, numa prisão domiciliar. E foi nessa prisão de Roma que ele recebeu a visita de um enviado da igreja de Filipos, o Epafrodito. Epafrodito veio trazer uma cesta básica para o apóstolo Paulo e ficou doente na viagem. As viagens naquele tempo eram mais difíceis, quase morreu. E a igreja de Filipos soube disso e o apóstolo Paulo mandou notícias de Epafrodito através desta carta, mas também procurou consolar aqueles irmãos que estavam enfrentando dias difíceis, sim. Possivelmente por conta da cidade de Filipos, que era uma colônia militar, ter ali certamente um incentivo de culto ao imperador e dificuldades com falsos mestres que estiveram na igreja de Filipos, dificuldade porque duas irmãs muito importantes na igreja estavam se desentendendo, Evódia e Sintique. O fato é que a igreja de Filipos estava enfrentando uma crise na sua alegria. Aqueles irmãos estavam desmotivados. E é por isso que a carta aos Filipenses é conhecida como a carta da alegria. Nos seus 4 capítulos, há 23 referências, diretas ou indiretas, à alegria que deve caracterizar a vida do cristão. E o apóstolo Paulo vai falar que ele se alegrou e ele tinha dado, há poucos versículos atrás, uma ordem para que os irmãos da igreja de Filipos se alegrassem. Escrevendo particularmente a Evódia e Sintique, que no meio de toda aquela crise estavam se desentendendo, lá no capítulo 4, verso 4, ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. A alegria devia estar no Senhor. E o apóstolo Paulo vai deixar isso um pouco mais evidente a partir do verso 10, quando ele fala da situação dele. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Isso significa que a igreja de Filipos já havia auxiliado o apóstolo Paulo em outros momentos e já fazia um certo tempo que eles não tinham oportunidade de mostrar carinho para com o apóstolo, mas eles tiveram a chance de fazer isso agora, mandando a ele mantimentos através de Epafrodito. Mas Paulo diz que está alegre, verso 11, não por causa da pobreza que agora era suprida, né? Porque ele havia aprendido a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado como também ser honrado, diz Paulo. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, Paulo está dizendo que ele vai conseguir viver contente, mesmo na prisão, mesmo experimentando necessidades, porque Deus o fortalecerá para experimentar esta alegria no Senhor. Ele está contente no verso 14, porque os irmãos fizeram bem associando-se a ele naquela tribulação e sabem que ele era grato, como ele vai mencionar no verso 15, porque os irmãos já haviam se associado a ele antes. E no verso 17 ele vai dizer que não está preocupado com o donativo, e a alegria não vem principalmente do fato de que os irmãos mandaram mantimentos para ele.
Ele diz no verso 18 que recebeu tudo, que tem abundância, que está suprido, e Epafrodito trouxe a ele aquilo que foi enviado pela igreja, mas o que interessa mesmo, diz no verso 17 na sua parte final, é o fruto que aumente o crédito. O que é isso? É o fato de que aqueles irmãos que Paulo evangelizou estavam servindo a Deus com as suas ofertas e com seu cuidado para com o apóstolo. E isso é o que o deixava mais feliz. Esta é a grande lição que nós tiramos deste texto. O apóstolo que está preso está procurando alegrar aqueles que estão soltos. O apóstolo que está em pobreza está procurando alegrar aqueles que tinham recursos para socorrê-lo. O apóstolo que está com a sua liberdade limitada, está dependendo de suprimentos que são enviados por outros, está dando ordens para que os irmãos se alegrem no Senhor. E o apóstolo está dizendo que isso é possível, porque ele já experimentou fartura, necessidade, já experimentou fome e já também experimentou abundância, mas ele sabe que a alegria deve estar no Senhor. Deus nos dá, com esta pandemia, com esta quarentena, com este isolamento, a oportunidade de verificarmos onde está a nossa verdadeira alegria. Estamos alegres porque tem comida na despensa, estamos alegres porque ainda não fomos infectados, estamos alegres porque ainda mantemos um emprego, temos uma aposentadoria que nos garante estabilidade. Por que estamos alegres? O desafio é que a nossa alegria esteja apenas e tão somente no Senhor. Nosso desafio como cristãos é que possamos dizer: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso enfrentar esta crise. Eu posso passar por momentos de privação. E eu farei isso alegrando-me no Senhor. Por quê? Porque eu enxergo além da realidade momentânea, transitória, passageira. Eu enxergo que o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, vai suprir em Cristo Jesus, e é assim que o apóstolo Paulo termina esta sessão, cada uma das minhas necessidades. É isso que é dito no verso 19. Cristo supre as necessidades mais absolutas da minha alma, a necessidade de perdão, a necessidade de salvação, a necessidade de estar em paz com Deus, a necessidade de ser reconduzido à presença de Deus e a certeza de uma vida eterna no paraíso com o Senhor Jesus, no novo céu, na nova terra. Estas são as maiores necessidades. Todas as outras são transitórias, todas as outras são passageiras. E a minha oração é que eu e você, neste tempo de privação, possamos ter os olhos tirados dessas necessidades momentâneas. Possamos ter a alegria tirada de qualquer tipo de conforto, mimo, segurança terrena. Que no Senhor esteja a nossa alegria. Nós somos o povo de Deus, nós conhecemos a palavra de Deus, nós somos salvos por Jesus Cristo, nós estamos indo para o céu, nós temos uma eternidade segura na presença de Deus. Qualquer outra circunstância é terrena. E este Deus que tudo nos providenciou em Cristo, que supriu as nossas necessidades mais absolutas, está olhando por nós e está cuidando de nós. E ainda que chegue um momento de privação, e ainda que estejamos isolados, e ainda que estejamos atentos às notícias e preocupados a respeito daquilo que há de vir, nós podemos dizer: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu posso me contentar naquele que me fortalece. Eu posso testemunhar que, apesar da pandemia, Deus é a alegria da minha vida. A alegria é um mandamento, meus irmãos. A palavra de Deus diz que nós, alcançados por Cristo, devemos nos alegrar. É uma tremenda ingratidão, depois de termos a nossa vida salva por Cristo, deixarmos que circunstâncias tão terrenas e passageiras, como privação da liberdade de ir e vir, como o isolamento ou como a preocupação com alimentos, nos roubem a alegria da salvação em Cristo Jesus. Lembremos-nos disso. É nosso dever, é nosso privilégio e é algo perfeitamente possível e o apóstolo Paulo nos atesta isso, que no meio de tudo isso experimentemos alegria. Portanto, fica a ordem de Cristo aqui pela pena do apóstolo Paulo para nós. Alegremo-nos. Alegremo-nos no nosso Deus. Isso é possível. Nós podemos fazer isso naquele que nos fortalece. Que o nosso contentamento seja igual ao de Paulo, não porque ele recebeu mantimentos trazidos por Epafrodito, vindos da igreja de Filipos, mas porque nós conhecemos ao nosso Deus e nele está a nossa alegria. Você pode isso. Deus te fortalece para conseguir isso. Basta que os nossos olhos sejam colocados com Paulo no lugar certo.
e que assim vivamos nestes tempos. Alegre-se, meu irmão, alegre-se. Você é um filho de Deus, um servo de Deus. Você está indo para o céu. Jesus te perdoou. Você tem a palavra de Deus, você tem os irmãos. Você é realmente alguém muito privilegiado. E como já ouvimos esta semana, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Que esse seja o motivo da minha e da sua alegria. Nós podemos viver uma vida de alegria nesses tempos de privação, porque podemos fazer isso naquele que nos fortalece. Que essa seja a verdade da minha vida e da sua nestes tempos de isolamento, em nome de Jesus. Amém. Deus o abençoe. Estamos em oração por você e à sua disposição. Os jovens da igreja, a junta diaconal, os presbíteros, todos têm feito um trabalho muito precioso de entrar em contato com os irmãos, telefonar, de estar à disposição para ajudar. E nós seguimos orando por você. Se você tiver algum pedido de oração em particular, por favor, escreva ao reverendo Wayne. Amanhã o presbítero Márcio Izar vai conduzir a nossa devocional e vai orar especificamente por estes pedidos. Nós seguimos com a nossa programação e amanhã teremos a devocional com o presbítero Márcio e no domingo, se Deus permitir, nos encontraremos em culto. Temos ainda muitos motivos para celebrar, para cultuar, para adorar a esse Deus, que foi o sustento do apóstolo Paulo e é o nosso sustento. Deus o abençoe e até breve, se Deus nos permitir.